todos. É uma alegria podermos estar aqui como família, não só aquela família mais restrita, mas família alargada, não é? Uma família que é o povo de Deus, onde quer que esteja, é uma família. Nós somos irmãos, não só dos que estamos aqui dentro, mas também de todos os outros que, espalhados pelo mundo, professam a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, glória a Deus, porque como cantamos já várias vezes, nós somos filhos de Deus. Aliás, logo naquela introdução que vimos, o bom pai, o melhor pai que existe é Deus, não é? Como nós sabemos. E nós temos o privilégio de sermos seus filhos. Alegria grande que temos. Quem nunca comprou uma imitação de um produto? Acho que toda a gente. Os chamados produtos de marca branca são imitações que, pretendendo ter as mesmas características dos originais, são mais baratos. As pessoas compram mesmo por isto, não é? Serem mais baratos. Mas há mais. Muitas pessoas o que querem é exibir peças de marca, mas que não sejam demasiado caras. É ou não é? Aí entra a contrafação. Ela existe e está um pouco por todo o lado. Para os falsificadores, os desejos dos vaidosos são ordens. E sabem porquê? Porque isso lhes dá imenso lucro aos falsificadores, não é? Pois é. A contrafação é, sem dúvida, a melhor maneira de satisfazer duas ambições mundanas. A primeira é a notoriedade dos pelintras. Portanto, querem dar nas vistas, não é? E, em segundo lugar, a ganância desenfreada dos falsificadores. Eles pegam em peças baratas e colocam-lhes etiquetas da marca original, fazendo-as parecer genuínas. A usurpação de direitos não se circunscreve aos produtos transacionáveis, não é? Como nós sabemos. Encontra-se também nas artes, por exemplo, na música. Não é? Eu não estou a falar apenas nos covers e nessas coisas assim. Por vezes, apropriar-se da obra intelectual do outro e até, em alguns casos, dizer que é sua. É usurpação, não é? Na literatura isso também acontece, mas também na ciência e tecnologia. Por exemplo, descobertas científicas. Não é? Há laboratórios que descobrem, e muito bem, descobrem até cura para uma determinada doença. E há sempre a tentação de outros de tentar saber em que pé e onde é que já chegaram e até conclusões. Isto é humano, não é? Nós sabemos que é humano. Não só nas descobertas científicas, mas também nas próprias invenções, não é? E sabemos que por vezes até há discordância. Quem é que inventou mesmo a lâmpada? E o telefone? O telégrafo? Quem é que... E há algumas dúvidas, porque não sei quem foi registrar a patente 10 horas depois do outro ter, o Bell, não é? Ter registrado a patente do telefone. Foi lá alguém, passado umas horinhas, mas já estava. Não sabemos a quem é que realmente foi o audaz que conseguiu tal proeza. Pronto, isso não sabemos. Mas eu gostava de fazer-vos uma pergunta. Será que existe contrafação no domínio espiritual? Eu não tenho dúvida que sim. Já pensámos na idolatria? O que é a idolatria? Em que consiste? Toda a mitologia é uma contrafação do divino. E assim como as autoridades públicas
combatem a contrafação económica e intelectual, Deus condena implacavelmente a contrafação espiritual. Estou eu a falar da falsificação religiosa, não é? O pôr em lugar de Deus, o atribuir a alguma coisa ou a alguém desta criação no lugar de Deus. Pôr no lugar de Deus. Atribuir-lhe, afinal, o poder, a majestade, a glória, o direito a ser adorado, a ser obedecido, e atribuir isso a alguém que não é o único. Aqui lá vamos nós para o original, não é? Para o genuíno, aquilo que é genuíno, aquilo que é original. E Deus é único. Só há um Deus. Então Ele não é maior, Ele não é melhor, Ele não é simplesmente incomparável. É mais do que isso, é único. E quando é único, não há comparação, não há termo de comparação com o único. Com o único. Portanto, nesta nossa minissérie, eu também já digo nossa, também já me incluo na minissérie, não é? Nós estamos num crescendo, não é? Estamos num crescendo. E então, vamos ler agora a nossa passagem, que está em Isaías, capítulo 41. Isaías 41. Os versículos de 1 até ao versículo 20. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos, renovem as forças, cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu as nações à sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó, e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, é o mesmo. As ilhas o viram e tremeram. Os fins da terra temeram, queria eu dizer. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives e o que alisa com o martelo, o que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Aqui está a falar do ídolo. Está a falar daquilo que foi fabricado, que está a ser lá fabricado, a bater com um martelo, etc. É isso. E aqui está o firma-o, não é? Portanto, está a falar desse objeto que foi fabricado. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei de entre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo
tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a folhelho. Tu os padejarás e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Então, maravilhosa passagem, não é? Maravilhosa passagem que nos fala acerca de Deus como entidade única, irrepetível, incomparável. Não há ninguém nem nada que se possa realmente assemelhar a Ele. No domínio espiritual, Ele é realmente o único Deus, o Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, Deus confronta as nações com a realidade. Não é? Nós temos, um título que podíamos dar era o Senhor da História é o Redentor de Israel. Ou então, o Senhor é o Deus único. Confia somente nele. Não é? Um título mais em termos de aplicação espiritual às nossas próprias vidas. Aliás, se ele é o único, vale a pena confiar naquilo que não existe, noutra coisa. É uma loucura, não é? Mas nós sabemos que a loucura existe. A loucura existe. Infelizmente, há muitos loucos neste aspecto, nesta dimensão espiritual. Então Deus confronta as nações com a realidade. Em primeiro lugar, no versículo 1, ele convoca as nações, convoca todas as nações. Manda calar as ilhas e os povos, manda vir à sua presença, manda-os calar na sua presença porque ele é Deus. Ele tem a primeira e a última palavra. A palavra é de Deus. Quem são as nações? Quem é o homem? Quem é o homem para falar? Mas o homem gosta muito de dizer coisas, não é? De apresentar as suas teses, as suas teorias, as suas razões. Quando não há razão. Não há razão. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Se alguém tem que falar, é Deus. Podemos nós queixar-nos? O poder podemos, mas não devemos. Não é? Até podemos que Ele dá-nos essa possibilidade de nós podermos até queixar-nos. Mas não devemos, não temos motivo para isso, nem temos o direito. Porque o servo não tem direitos. Não é? Se nós virmos o que é o servo. O que é um servo? E virmos na história, já que estamos a falar do Deus da história, do Senhor da história, então na história os escravos não tinham direitos.
Então não podiam argumentar nada, não podiam reivindicar nada. Não é? Ele manda-os renovar forças e chegarem-se, porem em ordem as suas ideias, fortalecerem-se e virem cheios de coragem. Para quê? Para então confrontarem Deus e Deus os confrontar a eles e poder que então discutir, falar. Vamos então falar. Venham lá, agora calem-se, mas fortaleçam-se, ponham em ordem as vossas ideias e venham. E então agora vamos ver quem é que tem argumentos. Vamos ver quem é que tem argumentos. E começa logo com o versículo 2. Deus a mostrar que Ele é realmente o único Senhor da história. Porque Ele pergunta, quem suscitou do Oriente o justo? Isto é uma referência a Ciro, rei da Pérsia, que havia de existir mais de 200 anos depois. Não é? 200 anos depois ainda o povo foi levado para a Babilónia, depois esteve lá 70 anos, e por ordem de Ciro, o rei da Pérsia, é que voltou. Voltou, quer dizer, o remanescente. Voltaram 42 mil, 50 e tal mil, pronto, por aí à volta, voltaram uns milhares novamente para a sua terra, os outros ficaram por lá. Pois é. E isto, Deus está aqui a anunciar. Deus anuncia em primeira mão coisas que ainda ninguém imagina, que ninguém sabe. Porquê? Porque Ele está fora do tempo. Nós estamos limitados ao tempo, mas Deus está fora do tempo. Então eu suscito do Oriente o justo e o chamo para o pé de... Ou melhor, quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si, quem deu as nações à sua face. Quer dizer, Deus acaba por descrever aqui até o modus operandi, o que vai acontecer com Ciro, a maneira como ele vai conquistar as nações, as suas campanhas, etc., as suas conquistas. Ele mostra aqui nestes versículos, no 2 e depois no 3, ele vai mostrando isto. Foi Deus que lhe deu as nações e o fez dominar sobre reis. Ele os entregou à sua espada como o pó, portanto em grande número, e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por um trilho, por veredas pelas quais nunca andou, pois ele lá da Pérsia algum dia tinha andado ali naquela parte da Palestina, do Egito, da Síria e tal, por ali, naquela região, nunca tinha. Mas vem e sem ter, digamos, sem conhecer o terreno, conquista tudo à sua frente. É pelo seu poder, é pela sua inteligência, é pelo poder de Deus. Deus é que lhe deu. É Deus, é Deus. Portanto, Deus declara-se o Senhor da história. Ele descreve como Ciro operará nas suas conquistas. Ele declara-se o único, o primeiro e o último, agora no versículo 4. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Quem criou Adão? Quem lhe deu filhos? Quem criou as gerações? As famílias, as tribos, os clãs, as tribos, os povos. Quem foi? Foi Deus. Ele criou tudo. Desde o início. Não é? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos é o mesmo. Estás a ver? É Ele. E Ele declara-se o único, o primeiro e o último. Um pouco mais à frente, no capítulo 44, no verso 6, tem exatamente esta verdade. Ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. 45:5, um pouco mais à frente ainda: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E quem está a dizer isto lá, em 1:8, quem é? É o Senhor Jesus, que está a falar com João. No fim do Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então a declaração de que o Senhor da história é o Deus único, o único, não há outro, não há outro. Como é que as nações reagem a isto? Acatam, aceitam, humilham-se e reconhecem este único Deus? Não. Não. O que é que eles fazem? Eles reagem a Deus com mais idolatria ainda. Não é? Eles temeram e vieram, encorajaram-se uns aos outros, dizendo: esforça-te, não é? Cada um disse ao outro: esforça-te. Mas não foi para o Senhor que vieram. Versículo 7, não é? Porquê? Porque nós vemos aqui o que é que eles começaram a fazer. Eles temeram, disseram: esforça-te, e vieram, mas o artífice animou ourivos. O que alisa com o martelo ao que bate na safra, na bigorna, dizendo da coisa soldada, portanto, dizendo da soldadura, daquilo que, do artefacto que eles construíram, o boneco, não é? Que eles fizeram. Está bem feito. Está bem feito. Está bem. Pois é, está bem. Foi para isto. É assim. Claro que isto é um negócio, nós sabemos, não é? Além de trazer as pessoas dominadas e arregimentadas e unidas num mesmo propósito, isso é bom, estão controladas, dá muito lucro, faz parte, não é? O ourives ganha, o artífice ganha, o que fez a maquete, o que fez o projeto, o que trabalha na forja ganha, o fundidor, o que bate lá na safra, etc. Todos ganham. É um negócio. É um negócio, não é? É um negócio. Seguram o ídolo com pregos para que não se mova, não é? Seguram-no com pregos, seguram o ídolo com pregos depois para que ele fique firme. Não seja uma coisa que depois oscila. Pois. Ele, para se mover, precisa que peguem e o levem e o transportem daqui para lá, não é? Claro que Deus está aqui, Deus pela boca, pela pena o estilete de Isaías, está a ironizar, não é? Deus está a brincar com isto que as nações, os povos, as pessoas fazem. Porque isto é uma loucura. Vendo realmente o poder de Deus, a glória de Deus, e que Deus é único, em vez de lhe obedecerem, em vez de virem obedientes a Ele, não, eles fazem ainda pior, afastam-se mais de Deus. Os falsificadores não desistem. Já viram? Eles não desistem. Quando eles são apanhados, eles continuam a sua atividade. Eles aumentam até a sua atividade para quê? Para recuperarem o que perderam. Porque aquilo normalmente é confiscado. Então eles ainda redobram. No campo espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas, em vez de se voltarem para Deus, elas tornam-se ainda mais religiosas. Ainda se agarram mais aos seus ídolos. E depositam ali uma confiança que às vezes nós dizemos: ei, pá, tem mais confiança naquilo que não é nada do que muitas vezes nós no verdadeiro Deus. E é isto. Isto por vezes acontece. Não devia, mas acontece. Não é? Portanto, eles ao fazer isto vão de mal a pior.
E aqui está o mais barato da contrafação económica. O que é o mais barato em termos religiosos? É o facilitismo. Não é? É mais barato. Ai, Deus é muito exigente. Pois é, para fazer a vontade de Deus. Pois é preciso. É preciso o quê? Muita força de vontade? Não, é preciso uma transformação interior. É preciso um novo nascimento. Se nós não tivermos nascido de novo, nós podemos esforçar-nos por fazer a vontade de Deus, mas somos ainda piores do que os religiosos, que também se esforçam por cumprir o que diz o catecismo da sua religião. Não é? Cumprir aquelas regras. E se nós, aqui dentro, andarmos no meio dos crentes e fizermos da mesma forma, somos os mais infelizes e frustrados de todos os homens, de todas as pessoas. Porque não vamos conseguir. Porque é preciso o quê? Um novo espírito. O espírito está morto em ofensas e pecados. Nós estamos mortos espiritualmente em ofensas e pecados. É preciso sermos vivificados no espírito. É o novo nascimento. E então, fazendo parte da nova geração, a geração divina, a família de Deus, aí é tudo diferente. Aí Ele capacita-nos, através do seu Espírito, para nós fazermos a sua vontade, para podermos agradar realmente a Deus. Embora não sejamos salvos por agradarmos a Deus, não é isso. A salvação, primeiro, as obras vêm depois, não é? Já vimos que o homem natural não pode fazê-las, só nascendo de novo é que ele depois pode fazer. Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas. Portanto, as obras são um resultado e não um meio. O meio é a própria salvação. O meio é a fé para alcançar a salvação, para depois ter a capacidade, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, de fazer então aquilo que Deus quer. Então, aqui o mais barato significa o mais fácil, o menos exigente, o mais permissivo. O caminho largo é mais fácil de percorrer que o caminho estreito. Qual é o teu caminho? O estreito ou o largo? Em quem confias? Naquele que te vende uma ilusão agradável aos sentidos? Ou naquele que não tendo onde reclinar a cabeça, te promete estar sempre a teu lado, ajudar-te e, por fim, receber-te no seu reino? Olha, a contrafação não compensa. Não compensa. Não leva a lado nenhum. Vamos então, rapidamente, eu não marquei a hora que comecei, mas vamos agora para a segunda parte. Então, Deus é o Redentor do seu povo. Ele é o Senhor da história e trata assim com as nações, como nós vimos. Agora vamos ver o seu relacionamento com o seu povo. Deus é o Redentor do seu povo. Isaías 41, 8 até 20. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui nos versículos 8 até 10 que Deus elegeu o seu povo para o ajudar e sustentar. Primeiro elegeu, para depois então... Deus não ajuda assim indiscriminadamente uma nação até que ela se torne muito próspera, para depois dizer, agora és um povo maravilhoso e eu quero que tu sejas o meu povo. Não é nada disto, é ao contrário. Deus pega em algo insignificante, em algo que não se vê, pega num casal, não é? Pega num homem e a sua esposa, Abraão, tira-o de lado da sua parentela e da casa de seu pai, nem Ur dos Caldeus, e traz-o no meio de muitas peripécias pelo caminho, e ele multiplica-se, o seu filho, o seu neto, depois vão todos para o Egito, 72 pessoas, depois vêm do Egito, uma grande multidão já depois, e Deus
elegeu aquele povo e agora trabalha no coração daquele povo, e aquele povo é rebelde, como nós também somos rebeldes, irmãos. Somos melhores que Israel? Ou somos? Não somos melhores que Israel? Pois não. Como dizia Paulo, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois não. Então, olhem como Deus trata o seu povo. Mas tu, ó Israel, meu servo. Estão a ver? Meu servo. Não é qualquer um que Deus trata por servo. Tu, Jacó, a quem elegi. Semente de Abraão, meu amigo. Não é? Por amor de Abraão, o meu amigo, eu elegi-te, eu continuo a... Não te abandonei, não te abandono. Continuo contigo, continuo a aperfeiçoar-te, continuo a amar-te, continuo a proteger-te, a guardar-te, a abençoar-te. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, como de lá de Ur dos Caldeus, longe, não é? E te chamei dentre os seus mais excelentes. Havia lá pessoas mais importantes do que Abraão. Lá em Ur dos Caldeus, sem dúvida. Não era a família real de lá. Não foi essa que foi escolhida. Não foram os melhores, os mais excelentes. Deus escolhe quem quer. Não é? Como diz Paulo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aquelas que se acham muito sábias, não é? Os entendidos deste mundo, os importantes. Deus escolheu os loucos, os insignificantes, aqueles que são considerados por vezes loucos. Acreditas nessas coisas? És um louco, dizem eles, não é? E eu te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Servos de Deus em Isaías são apenas 3. Em Isaías há 3 servos mencionados de Deus. O primeiro é o rei David. Não vamos lá, em 37, 35, capítulo 37, verso 35. Depois é Israel como nação. Em muitas passagens, uma delas é esta, aqui, não é? A nação de Israel. Depois também no capítulo 44, versículos 8 e 9. E em terceiro lugar, o Messias. O Messias, que aparece no capítulo 42, no capítulo 49 todo, mas principalmente nos versículos 5 e 7, no capítulo 52 de Isaías, que depois se prolonga pelo 53 até ao fim, está a falar do Messias, como o meu servo, o justo, o meu servo, o justo. Está ali, não é? Está ali. Aliás, Ciro é uma figura de Cristo. Ciro, que aparece aqui nesta passagem, é uma figura de Cristo, porque realmente deu a libertação ao povo, permitindo que ele saísse do cativeiro e voltasse à sua terra. É uma figura, num certo sentido, é uma figura de Cristo. Depois diz o versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Promessas maravilhosas, não é? Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não de uma forma qualquer, mas com a minha justiça. Eu faço justiça, eu não deixarei que tu sejas subjugado pelos outros. Não, eu não deixarei que outros povos, de uma forma injusta, te dominem. Eu também não deixarei que tu cometas a injustiça, etc. É a justiça de Deus. Eu te sustenho com a destra da minha justiça. Deus é um Deus justo. É um Deus justo. É um Deus justo que dá a quem quer, que salva quem quer. Continua a ser justo e amoroso e misericordioso e soberano. É tudo. E amoroso também. Porque nenhum de nós merecia coisa alguma, absolutamente nada. Portanto, a eleição do povo, a eleição. Depois, ele vai mais longe, versículos 11 a 13. Deus permite anular os inimigos do seu povo, os inimigos de Israel. 41, portanto, 11 a 13.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás e não os acharás, quer dizer, já não existem, já não estão lá. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. Nada é nada. Nada é nada. Já viram? Anular os inimigos. Não é a força de Israel, não é? E eu não estou a falar de situações atuais, nem nada disso. Hein? Nem quero fazer análises, nem ver quem, se há razão de 100%, se é 80%, se é 50%, ou se é só 40%. Eu não vou entrar por aí, não é? Agora, que Deus é o Senhor da história, é. Que Deus é o Senhor da história, é. E que castiga Israel quando ele merece, e que castiga as nações também quando elas merecem, não é? Que é sempre. E então, Deus é justo. Deus é justo. Ainda agora vimos aqui, não é? A destra da sua justiça, que opera, que impera, e não há injustiça em Deus. Não há injustiça em Deus. Então, encaminhemos-nos para o ponto seguinte. Deus é o Redentor de Israel e torna-o vitorioso. E torna-o vitorioso. Versículos 14 a 16. Não temas, ó bichinho de Jacó. Esta palavra bichinho é verme. Verme. É exatamente a mesma palavra que está no Salmo 22, no versículo 6. 22, 6. Em que o salmista diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Este bichinho é um termo que não é necessariamente um termo carinhoso, é um termo que revela insignificância. O verme é aquilo que nós temos tendência para fazer assim com o pé, não é? E destruir, matar. É o verme. Então, tu que não valias nada, tu que eras desprezível. Bichinho de Jacó é isto que quer dizer. Povinho de Israel. Um povo pequeno, não é? Comparado com outros povos, insignificante. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Portanto, temos a ajuda daquele que redime, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eu te preparei trilho novo, ou outras versões dão a ideia de uma máquina com rodas, com lâminas duplas que trilham tudo, como acontece com os cereais, com a palha, e aquilo transforma-se em palha, em folhelho, como diz esta versão, em folhelho, em algo que se levanta facilmente com o vento e é arrebatado e é levado, não é? E é levado. Portanto, um trilho novo com dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha, tu os padejarás, o vento os levará, o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Não vais dizer, foi a minha força que fez isto, foi o meu poder, foram as minhas armas. Não é. É por amor do Senhor, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus para com o seu povo. Assim como fez com Ciro, entregando-lhe as nações e muitos reis, ele dominou também com Israel. Deus submete os seus inimigos. E o povo de Deus atual, nós, aplicando a nós que temos que temer. O Deus é o mesmo. Nós somos o seu povo. Há inimigo que nós possamos temer, ou devamos temer, não é? Temos ainda aqui uma referência aos que voltavam, aos que iam voltar. Eles ainda não tinham sido levados para o cativeiro, quando isto está a ser aqui dito. Mas depois os que viessem novamente para uma terra que está completamente, e cidades completamente abandonadas, pedras amontoadas, é o descalabro, não é? São ruínas
ruínas daquilo que já foram cidades, mas que é preciso agora pôr em ordem. E o grande problema daquela área, dali daquela zona, sempre foi a água, as águas. Então Deus promete abençoar com água. No próprio deserto, olhem o que está a acontecer agora no deserto do Saara, não é? Rios autênticos lá a correr, lagos imensos. Porquê? Porque tem lá chovido agora, no Saara, no deserto do Saara, vede? Portanto, não é só até Israel que o deserto está a ser transformado em pomar. Não é só aí que Deus está a fazer isto, não é? Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos. Os rios normalmente correm pelos vales, não é? Mas em lugares altos. E fontes no meio dos vales. E tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Estão a ver o que Deus faz? Ele planta estas árvores todas que aqui temos, que precisam de água, umas mais, outras menos, mas nos sítios menos apropriados. Porquê? Porque Ele providencia água para poder lá pôr no ermo, não é? No meio do deserto, estas plantas todas, o cedro, a árvore de cita, a murta, a oliveira, a faia, o olmeiro e o álamo, que normalmente está ao pé dos rios, perto dos rios, e que precisa de muita água, assim como a faia e o olmo. Todas estas árvores precisam de muita água, mas Ele faz isto. Olhem, e o versículo 20 diz que Deus faz isto. Não é só por amor ao seu povo, não é só pela necessidade dos pobres e oprimidos e necessitados. Não é só por isso. Há um objetivo último desta bênção miraculosa de Deus. Porque abençoar é uma coisa, mas abençoar desta forma é abençoar miraculosamente. De uma forma que quem vê diz, como é possível? É possível, é milagre de Deus. É um milagre de Deus. O objetivo último desta bênção, da água no deserto, e não só, é para que todos vejam, saibam e considerem. Estão a ver? Levar as nações. Todos é todos, não é só Israel, não é só o seu povo, é todos. Levá-los a refletir, a pensar. Pode ser que caiam em si e se arrependam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É isto. Então, este objetivo último fugiu-me. Tenho que voltar aqui. Então, este objetivo é para que todos vejam, saibam e considerem, juntamente entendam. E então possam converter-se. O quê? Que a mão de Deus fez isto. Não foi nenhum ídolo. Não foi nenhuma religião, nenhuma filosofia. Foi Deus, o próprio Deus, o verdadeiro Deus, que o fez. E o Santo de Israel o criou. É Deus. Deus é o Criador. Deus é o Redentor. Não é? Na pessoa de Jesus Cristo é o Redentor das almas, é o Redentor físico de Israel e do seu povo, mas em Cristo é o Redentor da alma, das almas perdidas, que estão mortas em ofensas e pecados. Aplicação. O Senhor é o único Deus. Não é apenas uma força, não é apenas mais forte, mais sábio, mais santo, etc., como se houvesse mais alguma divindade. Qualquer tentativa filosófica ou religiosa de apresentar outra âncora para a alma é uma fraude. Não há outra âncora. Esta é a única âncora, é Deus. O único. É contrafação espiritual. É fraude, é contrafação espiritual. O povo de Deus tem todas as razões para se sentir feliz, pois é o objetivo. Aliás, o povo é o objeto do seu zelo, amor e graça. Como pode temer perigos, inimigos ou o dia de amanhã? Temos um Senhor, um Redentor, um amigo mais chegado que um irmão. Quem nos pode perturbar? Quem?
nos pode perturbar. Gostava de ler Romanos 8, 31 a 39, que diz assim, podem ouvir, porque creio que conhecem. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amigo, em quem estás a confiar? Sentes-te cansado, oprimido e sozinho? Jesus sabe isso. Jesus sabe isso, muito bem. Ele deixou um convite para ti. Ele deixou um convite para ti. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, confia nele. Ele é o único Redentor, Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, Ele é o Criador de tudo. Não há outro, não há mais ninguém, não há mais nada. Vais confiar naquilo que não existe? Confia nele. Confia nele hoje. Para a tua salvação. Amém.